Pensava eu que ele sairia a ter comigo, por-se a mim de pé, invocaria o nome do seu Senhor, seu Deus, moveria a mão sobre o lugar da lepra e restauraria o leproso. Não são, porventura, Abana e Carpar, rios de Damasco, melhores do que todas as águas de Israel? Não poderia eu lavar-me neles e ficar limpo? E voltou-se e se foi com indignação. Então se chegaram a ele seus oficiais e lhe disseram: meu pai, se te houvesse dito o profeta alguma coisa difícil, acaso não o farias? Quanto mais já que apenas te disse: lava-te e ficará limpos. Então desceu e mergulhou no Jordão 7 vezes, consoante a palavra do homem de Deus, e a sua carne se tornou como a carne de uma criança, e ficou limpo. Amém. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Essa palavra, né, que o Senhor nos traz essa noite, vem relatar, né, sobre a vida de Naamã, né? Que Naamã, ele era um comandante do exército do rei da Síria. Mas ele tinha o tudo, mas ao mesmo tempo ele não tinha nada, né? Ele era assim, muito rico, muito poderoso, ele era um homem reconhecido diante da sociedade, né? Mas, porém, ele não tinha o quê? Ele não tinha Jesus, né? Naamã, ele não tinha Jesus na vida dele. Então, tudo aquilo que ele tinha, para ele não se tornava nada. Por quê? Porque ele era leproso, né? Ele tinha uma lepra. A lepra dele, né? Ele vivia escondido, ele vivia com as roupas, né? Com o corpo escondido. Porque a lepra é o quê? Era aquelas feridas, né? Que se o povo lá visse que ele era uma pessoa leprosa, todo mundo ia correr dele, né? Todo mundo ia sair de perto dele, porque a lepra ela pegava, era uma doença contagiosa, né? Então, ele trouxe, né? Aí o que Deus fez? Deus é tão maravilhoso que eu creio que não foi por um acaso que Deus enviou a menina de Israel para servir na casa de Naamã. Deus já começou a agir assim na vida de Naamã, né? Deus enviou aquela menina, né, que era de Israel. Ela servia a Deus, ela já conhecia. Mesmo ela sendo uma menina, mas ela já conhecia o Deus de Israel, né? Então Deus enviou o quê? A menina até a casa de Naamã, porque a menina ia servir Naamã, a esposa de Naamã, né? Só que Deus começou a agir aí, porque a menina viu que o senhor dela era leproso, né? E ela, o que ela falou? Se o meu senhor for Israel e ter como profeta, Deus vai curar ele, né? Imediatamente a esposa falou para Naamã, né? E Naamã, o que ele fez? Ele foi mesmo buscar o socorro dele. Ele foi o quê? Diretamente mesmo. Ele ouviu a menina, porque ele também não poderia dar importância, né? A menina, mas o que ele fez? Ele ouviu o que a menina disse e foi ter com o rei, né? E falou para ele, né? Então o que o rei fez? Ele enviou Naamã até Israel, né? Porque ele achava que o rei de Israel que ia curar, né? E que chegando lá em Israel, né? Na cidade, Naamã entregou a carta, né? Para que o rei de Israel o curasse. Mas não era o rei de Israel que fazia, era o profeta Eliseu, né? Era o profeta Eliseu. E eu creio assim que Deus ele traz nessa noite essa palavra dessa lepra, né? Qual que é a lepra da nossa vida hoje? Né? Porque às vezes nós ainda estamos leprosos. Nós, né, não aceitamos, né? A você que não aceitou Jesus ainda, aqueles que não aceitou, não tem Jesus como na sua vida, você está leproso, você está num estado o quê? De lepra, né? Qual que é a lepra que você está vivendo na sua vida hoje? Essa lepra, ela tem o quê? Ela tem jeito, ela tem cura, né? Cura da alma, cura espiritual, né? Até mesmo a cura da nossa carne, né? Então, o que Jesus ele traz com essa história de Naamã? Que lepra que eu tenho vivido, né? Na minha vida espiritual, porque às vezes a gente ficamos leprosos até mesmo na nossa vida espiritual, nós ficamos doentes, nós ficamos com feridas, né? E Deus ele traz nessa noite qual que é a nossa lepra, qual que é a nossa dificuldade, porque Jesus ele vem para o quê? Nos curar. O Senhor ele envia o quê? O profeta dele para o quê? Para nos falar da palavra, para nos falar do amor, para trazer o quê? Que Jesus salva, cura e liberta. Aleluia. É só em Jesus que nós vai ter o quê? A salvação, a cura da nossa lepra. Qual que é a cura da nossa lepra hoje?
é na nossa vida sentimental, é na nossa vida espiritual, né? Aquilo que nós estamos vivendo, a gente não está com Deus, eu não conheço Deus, tem pessoas ainda que não conhecem Jesus, ou às vezes até conhece e esqueceu desse Jesus, né? E está num caminho aí sem Jesus. Mas Jesus, ele traz o que nessa noite? A palavra de Deus, ele traz. Ele veio para curar a tua lepra. Só ele tem o poder para tirar a lepra das nossas vidas, né? Ele traz a cura, ele traz a salvação e ele traz a libertação. Assim como Jesus, ele fez na vida de Naamã. Assim como Jesus, ele foi lá e curou Naamã, Jesus, ele traz a cura na vida